Então vamos lá, primos, vamos lá, primeira parte, explicando o básico do Bitcoin. Já que Bitcoin é a principal moeda que aparece aí na boca do povo, né, nada mais justo do que explicar o que essa moeda é, o que ela representa. Como o próprio criador do Bitcoin, o Satoshi Nakamoto, define, Bitcoin é simplesmente um dinheiro eletrônico de peer-to-peer. Mas o que significa isso, primo? Bom, deixando tudo mais simples, Bitcoin é uma moeda, assim como o dólar, assim como o real, e ela é utilizada para você realizar transações de compra, de venda, todas as transações que uma moeda comum podem te proporcionar. Mas pelo fato de ela ser uma moeda digital, ela tem algumas diferenças de uma moeda física, que você pega o dinheiro na mão. Você não vai conseguir chegar lá no caixa eletrônico e vai, resgatar lá, sei lá, 20 bitcoins. Por mais que até seja possível em alguns casos. Mas beleza, até aí nada de especial, certo? Acontece que o Bitcoin não é o grande segredo da jogada. A grande cereja do bolo de tudo isso é o funcionamento por trás dela. É como a moeda digital consegue funcionar nos dias de hoje. Tem uma tecnologia que permite, né, que o Bitcoin exista, que é chamada de blockchain. O blockchain é o que eu vou demorar mais para explicar no vídeo de hoje, mas é o essencial se você quiser ser alguém bem-sucedido quando você está falando de Bitcoin. Se você entender blockchain, Bitcoin vai ficar baba. Você vai entender certinho como fazer, quando fazer, tudo, detalhes, ok? Segunda parte do vídeo, o funcionamento de tudo isso. O funcionamento do Bitcoin é geralmente o tranco, né? É onde abala a gente, porque é onde a gente está falando da segurança. Porque como você já deve ter ouvido falar, o funcionamento do Bitcoin é descentralizado. Ele não tem lá um banco central que, aperta um botão e imprime moeda. Isso porque, pensa no exemplo. Imagina que você vai na padaria e você quer comprar um pão ali do seu Zé. Só que você só tem Bitcoin como dinheiro. Você não tem real na sua carteira ou dólar, por exemplo. Então o seu primeiro problema já começa a ser você não ter dinheiro físico para dar para o seu Zé. O segundo problema é que você pode até ter um cartão de Bitcoin, só que se você quiser pagar o seu Zé com o cartão, você não vai ter um Itaú ser um intermediário, por exemplo, dessa transação, porque existe uma validação que ocorre por trás da instituição. Mas calma que você já vai entender. Não tem um banco, não tem uma instituição regulatória, não tem nada. É só você diretamente. Por isso que é a tecnologia peer-to-peer. É você direto com a outra parte. Com o Bitcoin é muito diferente do dia a dia tradicional que você está acostumado. Não existe um banco, não vai existir uma máquina de cartão, não vai existir nada disso. É você com a contraparte. Para os bancos tradicionais garantirem que você não vai realizar, sei lá, 2 transações em duplicidade por algum erro técnico, eles têm auditores independentes, eles têm funcionários trabalhando para garantir que isso não aconteça, eles têm sistemas trabalhando garantindo que isso daqui não aconteça. Então tem uma série de fatores que teoricamente te dão mais segurança. Então ele precisa de todas essas ferramentas para que você, quando passa lá o seu cartão, né, para pagar em real, sei lá, se sinta mais seguro. Sinta que o banco, de certa forma, está te fornecendo segurança. Mas no Bitcoin, você não tem nada disso. Como acreditar na segurança do Bitcoin se você não tem nenhum intermediário? Se você não tem nenhuma instituição regulando esse mercado? Como validar e garantir a segurança de todas essas operações que você está fazendo? Ainda mais sabendo que todas essas transações são feitas de forma anônima com a contraparte. Ou seja, você não sabe às vezes com quem você está trocando Bitcoin, de quem você está comprando, de quem você está vendendo. Como fazer isso? A resposta do Bitcoin é simples. Qualquer um pode validar essa operação. Eu sei, você deve estar com uma cara de, what the fuck, né? Assim, como assim qualquer um pode validar uma transação de compra ou venda? Mas é isso mesmo, qualquer um pode fazer. É só você pegar, programar no seu computador um sistema de validação e qualquer um pode fazer isso. Mas dentre várias dúvidas que devem estar surgindo na sua cabeça agora, você deve estar pensando, por que alguém validaria essa operação entre as duas partes de bom grado? Pois bem, para que essa ideia realmente funcionasse, precisou ser criado um sistema de incentivo para que pessoas tivessem esse tipo de configuração no computador para validar as operações. Então quem validar e registrar essas operações de Bitcoin recebe em troca
unidades de Bitcoin. Então a pessoa adquire a responsabilidade de manter esse sistema funcionando, validando todas as operações que acontecem, e em troca essa pessoa recebe algumas unidades de Bitcoin. Com isso feito, novas unidades de Bitcoin são incluídas no ecossistema do mercado. Agora, se você entende um pouquinho mais de inflação, você deve estar imaginando, tá, então sempre que alguém compra ou vende ou transaciona qualquer coisa, tem que ter sempre alguém por trás que está validando todas essas operações automaticamente por sistemas. Ok, mas se essa pessoa está sempre ganhando bitcoins, como lidar com a inflação, já que cada vez mais tem moedas no mercado? E aí foi criado também um mecanismo para que a inflação tenha um limite. E é aqui que surge um conceito muito importante do Bitcoin, que é o que eles chamam de Proof of Work ou POW. O Proof of Work torna todo esse sistema de registrar e validar todas as operações muito caro. Um trabalho muito árduo, muito duro. É impossível você fazer isso na mão. O computador precisa fazer e ele precisa se desgastar para poder gerar isso. Como isso funciona? Para que um usuário consiga confirmar, consiga validar que essa transação ocorreu, o sistema no computador precisa resolver um problema matemático muito complexo, e quando resolver esse sistema matemático muito complexo, o computador vai enviar ao ecossistema de computadores ligados ao mundo de Bitcoin um comprovante de que essa operação foi resolvida de fato. Só que como essa operação é extremamente complexa, não é qualquer computador que consegue fazer isso. Você precisa de uma máquina potente, de uma máquina forte. E você não pode esquecer que várias máquinas ao mesmo tempo estão tentando solucionar esses problemas matemáticos. É como se fosse uma competição e você precisa investir cada vez mais. Por isso existe um custo muito alto. Não é que você vai pôr seu computador em casa para validar problemas matemáticos complexos e de repente você vai ganhar Bitcoin. É preciso investimento. Então, dessa forma, o Proof of Work funciona. Você precisa de um investimento alto porque você, do outro lado, vai ganhar Bitcoin. E o mercado acaba se alinhando. Então vamos lá. Talvez você não tenha entendido muito bem isso e por isso tem um exemplo aqui que eu acho que vai ilustrar bem a situação. Tem um economista que inclusive é um amigo meu, gosto muito dele, chama Fernando Ulrich e ele é uma referência em Bitcoin. Depois inclusive recomendo até que você dê uma passadinha no canal dele. Tá? Já conhece aquele jogo lá, o Sudoku? Já jogou esse jogo alguma vez? E ele diz que o Proof of Work é muito parecido com um Sudoku. Quando você pega um Sudoku muito complexo, você pode ter certeza que é muito difícil resolver o Sudoku. É extremamente complexo. Muitos números, muitas colunas, muitas linhas. Mas para você comprovar que o Sudoku está corretamente solucionado, é muito fácil quando ele está completo. É só você somar tudo e os números vão bater. Entendeu a relação entre o Proof of Work e o Sudoku? Porque no Proof of Work, os sistemas de computador precisam resolver problemas complexos. E quando eles resolvem, eles mandam um aviso para o ecossistema dizendo, resolvi, aqui está a resposta. Só que se você manda o problema, é muito difícil eles conseguirem resolver. Se você manda a solução, é muito fácil eles verem que você acertou na solução. Um Sudoku, se você tem um problema de Sudoku complexo, é difícil você resolver, mas se você vê um Sudoku com todos os números preenchidos, você pode olhar e falar, está certo ou está errado. É muito fácil. Vê como funciona? Então esse mecanismo de receber esses problemas complexos, resolver esse problema, enviar para a comunidade a resolução disso tudo, é o que a gente chama de mineração de Bitcoin. Talvez você já tenha ouvido falar alguma vez de pessoas que mineram bitcoins e ganham unidades de Bitcoin. Na prática, elas têm computadores altamente capacitados para resolver esses temas complexos. Quando eles resolvem, eles basicamente mineraram ali e ganharam algumas unidades de Bitcoin. E pelo fato de ser livre para qualquer um minerar, você pode minerar, eu posso minerar, qualquer um pode, isso aqui abre espaço para competição no mercado, para ver quem consegue resolver primeiro. Porque quando o problema é resolvido, imediatamente entra um novo problema para ser resolvido. Então, se você vai resolvendo isso mais rápido, isso é muito melhor para você. Quem consegue solucionar o cálculo primeiro, consegue fazer o registro no que a gente chama de blockchain. E essa é a parte mágica do negócio. Porque o blockchain é o sistema onde todas as operações são registradas. Os mineradores registram essas transações em um bloco. E cada bloco, além de ter todos os registros das operações que ocorreram
nos últimos 10 minutos, também contém o Proof of Work e também uma referência ao bloco imediatamente anterior a ele. Para o português, né, o blockchain significa corrente de blocos. Cada bloco tem 10 minutos. Tá? Então os computadores ficam tentando desvendar esses problemas durante 10 minutos. Quando esses 10 minutos são atingidos, existe um novo problema e aí o computador precisa se adaptar e tentar resolver um novo problema. Se ele não conseguiu resolver isso dentro de 10 minutos, ele precisa tentar resolver de novo um novo problema. Aqui está um dos grandes segredos de segurança do blockchain. Porque no blockchain, todos os blocos estão vinculados ao bloco anterior. Então, cada bloco vai ser ligado ao outro através de uma referência. Existe um registro de todas as operações que já ocorreram na história dentro do blockchain com o Bitcoin. Porque se a gente for puxando esse bloco, a gente consegue chegar até o marco zero e ver como que foi desenrolado, o que ocorreu com o primeiro Bitcoin da história. E se a gente tem o histórico, a gente sabe de onde isso foi originado. Tá, mas aí às vezes você pode estar pensando, meu Deus, Thiago, qual que é a segurança desse negócio? Bom, simples, porque é praticamente impossível você quebrar o sistema do blockchain. Porque você precisaria quebrar o sistema do blockchain inteiro, todos esses blocos a cada 10 minutos, para você conseguir violar o sistema. Diferente do banco, em que você só consegue visualizar as suas operações, com o Bitcoin você consegue visualizar todas as operações da história da humanidade, mesmo que você não saiba quem são as contrapartes. E é esse sistema, que pode até parecer pouca coisa para você agora, que vai revolucionar o nosso mundo hoje. Esquece o Bitcoin um pouquinho. Esse sistema, né, que é o que está por trás do Bitcoin, ele é tão bonito, ele é tão complexo, que ele está sendo estudado inclusive pelos próprios bancos para aumentarem a segurança das transações deles. Mas, obviamente, isso daqui não significa que o blockchain ele não tem ameaças, ele tem grandes ameaças reais. Por exemplo, se alguém conseguisse quebrar o algoritmo do blockchain, essa pessoa conseguiria solucionar todos os problemas de todos os blocos, né, retrocedendo até chegar no primeiro e conseguiria roubar todos os bitcoins da humanidade. Por mais que pareça quase impossível, existe uma chance de algum dia, com o avanço da tecnologia, os computadores conseguirem fazer isso.